Olá, pessoal! Aqui quem fala é o professor e pesquisador Sérgio Henrique Souza Santos. Mais uma vez nos encontramos para o nosso quadro Evangelho com Ciência e Espiritualidade, sempre buscando conectar estudos científicos com os ensinos do Evangelho de Jesus. Hoje nós vamos conversar sobre a posse e a moeda, o recurso financeiro material, como isso impacta a nossa vida. Para iniciarmos, façamos a nossa prece de abertura. Deus Pai de amor, abençoa e ilumina cada um que nos acompanha em suas demandas e necessidades, e que esse estudo possa nos inspirar, nos guiar e auxiliar nas decisões melhores para a luz, para o bem, aonde formos. Que assim seja. Muito bem. Para a primeira reflexão do dia de hoje, nós vamos ler o Evangelho de Jesus segundo Mateus, comentado por Emmanuel e psicografado por Chico Xavier. E o tópico de hoje é Mateus capítulo 6, versículo 25. Não é a vida mais que o alimento e o corpo mais do que a veste? Vida e posse. Aconselha-te com a prudência para que o teu passo não ceda à loucura. Há milhares de pessoas que efetuam a romagem carnal, amontoando posses exteriores à gana de uma ilusória evidência. Senhoreiam terras que não cultivam, acumulam ouro sem proveito, guardam uma larga cópia de vestimenta sem qualquer utilidade, retêm grandes arcas de pão que os vermes devoram, disputam remunerações e vantagens de que não necessitam, e imobilizam-se no medo ou no tédio, no capricho maligno ou nas doenças imaginárias, até que a morte lhes reclame a devolução do próprio corpo. Não ouvides, assim, a tua condição de usufrutuário do mundo e aprende a conservar no próprio íntimo os valores da grande vida. Vale-te dos bens passageiros para estender o bem eterno. Aproveita os obstáculos para incorporar a riqueza da experiência. Não retenhas recursos externos de que não careças. Não desprezes lição alguma. Começa a luta de cada dia com o deslumbramento de quem observa a beleza terrestre pela primeira vez e agradece a paz da noite, como quem se despede do mundo para transferir-se de residência. Ama pela glória de amar. Serve sem prender-te. Lembra-te de que amanhã restituirás à vida o que a vida te emprestou em nome de Deus, e que os tesouros do teu espírito serão apenas aqueles que houverdes amealhado em ti próprio no campo da educação e das boas obras. Que assim seja. Bem, esse texto é uma reflexão muito importante para todos nós, né? Por quê? Todo mundo aqui está no mundo da matéria densa. Nós estamos aqui encarnados na Terra para viver intensamente a matéria, as vicissitudes, as alegrias, os prazeres e desafios e dores de estarmos na matéria. Porém, uma das maiores chancelas de desafio, de dores e de dificuldades que a maioria dos seres humanos ainda possui é o apego. E nós temos apego em maior ou menor escala. E o apego material, ele é uma das dificuldades maiores quando nós passamos para a vida extracorpórea, fora do corpo denso. Na prática, isso significa dizer que quanto mais energia pesada de apego à matéria densa, mais energia pesada nós levamos daqui, maior a dificuldade para a gente conseguir ser leve e em paz, fora da matéria densa. Ou seja, quanto maior apego, maior o sofrimento. Sempre vai ser proporcional. Na prática, o que Emmanuel vem nos fazer refletir é que nós precisamos sim ganhar dinheiro, ter terras, mas tudo em excesso e dependendo da forma de uso, traz prejuízos. Se nós tivermos muitos recursos, tivermos bens materiais, tivermos dinheiro, tivermos terras, mas isso for utilizado para o bem comum, ou seja, para trazer benefícios para além de nós mesmos, para auxiliar a humanidade, auxiliar os outros, para auxiliar a família, para auxiliar pessoas que nós nem conhecemos, nós estamos
fazendo um uso proativo e benéfico da matéria que nos é emprestada. E Emmanuel lembra, tudo aqui é empréstimo. Nada vai permanecer conosco a não ser aquilo que nós aprendermos a utilizar essa matéria emprestada. Até o corpo é um empréstimo temporário. Então, se nós não fazemos bom uso, nós ficamos com débitos, nós aumentamos o nosso apego, nós ficamos com energia estagnada. Então, ter terras em quantidade que nós nem conseguimos utilizar, cuidar, arar e produzir, ter dinheiro em quantidade que nós nem conseguimos gastar de tanto recurso e gastamos ou com coisas fúteis ou até nocivas para nós mesmos ou para os outros. Tudo isso significa ganância e apego, ego e vaidade. Então, se nós temos como missão maior a evolução do espírito para termos mais paz, vamos sim correr atrás de ter melhores condições de vida, de ter melhores condições materiais, mas não somente para nós, não pensando em ter mais para o nosso bem-estar, para nosso prazer apenas, mas sim para auxiliar também aqueles que precisam mais que a gente, para o bem do mundo, daqueles outros que nos rodeiam, para além do nosso ego, né? Então, aí está o segredo. Não é o ter, é o como ter e que fazer uso para quem, para qual fim dessas posses e bens materiais. Façamos essa reflexão, porque depois, para todos nós que temos ainda apego, né, de diferentes formas, vamos ter que arcar e nos haver com todos esses apegos e todas essas posses que desejamos e ainda temos. Pelo menos façamos o nosso esforço, né, para sermos mais leves e melhores. E dentro desse contexto, nós temos o nosso querido livro, Roteiro de Luz, ditado por espíritos diversos e psicografado por Júlio Carvalho. E o tópico de hoje é o peso da moeda. Se procura a paz em sua vida, observe se ela não está abafada pelo peso da moeda, pois a moeda tem sido aquele peso que não permite que o sonho venha e repare. Tem sido aquele entrave que não deixa as pessoas se aproximarem. E tem sido aquele tormento que desnorteia inúmeras criaturas que vivem escravas do dinheiro. Liberte-se desse peso que sufoca. Faça isso através da simplicidade e da ideia de que a moeda só é uma amiga na construção do bem e que muito além dela estão os valores morais. Frank, que assim seja. Bem, mais uma vez, os bens, o dinheiro, o recurso, a posse, ele pode ser bom e deve ser bom se ele é utilizado para o bem, se ele é utilizado para o auxílio além de nós mesmos, se ele é utilizado para auxiliar não só no nosso próprio bem-estar, que também com certeza faz parte, mas daqueles que nos rodeiam, daqueles que mais precisam, daqueles que estão em situações piores do que as nossas. Então, achar que a gente vai ter paz, leveza e felicidade completas sem aprender a desapegar e retribuir, multiplicar, repartir para aqueles que estão ao nosso redor, é uma ilusão. Seja nessa encarnação, seja em quantas forem necessárias, nós vamos ter que passar pelos desafios e dores enquanto não aprendermos a repartir e que os bens são comuns, somos todos um junto a Deus, então todos temos que nos auxiliar, todos temos que evoluir e crescer, né? Essa mensagem, então, fala para a gente abrir mão do peso que é a ganância, o querer sempre mais e viver com mais simplicidade, para a gente ter mais leveza e mais paz, né? Quanto menos desejo, maior a paz. Isso é diretamente proporcional. Façamos a nossa parte. E dentro desse contexto, nós temos um artigo científico muito interessante, cujo título é o seguinte: um estudo sobre o comportamento de acumulação e o apego a bens materiais. Esse artigo científico foi publicado no journal ou na revista, que tem como título Qualitative Market Research, que quer dizer pesquisa de mercado qualitativa.
pelos autores Hélène Charrier e Teresa Pono. Bem, o que esse estudo fez? Ele pegou alguns pacientes que têm transtornos associados ao apego acumulativo, de acumular coisas e bens e posses, e analisaram os motivos por detrás desse desejo de guardar, de acumular, de ter mais, de encher a casa com coisas do passado e coisas que muitas vezes não são úteis. E o que eles chegaram à conclusão é que os principais motivos associados com esse transtorno de acumular bens e matéria, né, está associado à tentativa de reviver ou guardar lembranças e memórias de um passado que não existe mais, coisas que já se foram e as pessoas querem que se mantenham, e tentar trazer alguma segurança para um mínimo que possa faltar no futuro. Então são pessoas que têm um grande apego ao que se passou e, ao mesmo tempo, medo, né? Muito receio do que vai vir. Então, pessoas que costumam diminuir a insegurança guardando e acumulando mais e mais e mais. O problema é que a conta chega. Isso pode virar transtornos graves, trazer até problemas de saúde pública e, como nós já estudamos aqui, problemas de apego e de peso para a alma, né? Para a continuidade pós-corpo. Então, que a gente possa fazer esse esforço de fazer a nossa parte para entender que isso aqui é temporário, um exercício de desapego gradual, mesmo que seja muito difícil, para que a gente seja mais leve. E a melhor forma de fazer isso é partilhando e vendo o bem que faz dividir o que nós possuímos de bom com outras pessoas que precisam mais com a gente. Se eles ficam gratos, nós ficamos muito mais felizes ainda, porque partilhar é multiplicar alegrias. Façamos a nossa parte. Vamos então à nossa prece de encerramento. Senhor Deus, nosso Pai, gratidão por esse ensinamento bendito. Inspira, abençoa para que consigamos colocar em prática, Senhor, essa capacidade de amar, repartindo o que possuímos de bom, de bem, para que esse amor, essa energia e essa alegria se espalhem pelo mundo. Abençoa os mentores que nos guiam e todos aqueles que mais sofrem nas suas necessidades. Todos que trabalham para o bem recebam as graças de mais alto, que assim seja. Gratidão a vocês pela oportunidade de conversarmos mais uma vez. Namastê e até a próxima.